Salve, salve corintiano, bem-vindo ao FC News de hoje. Tudo igual no Allianz Parque. Palmeiras 1, Corinthians 1, gol de Yuri Alberto, expulsão por simulação e chute na bandeira. O Corinthians não tem sistema defensivo, precisa de zagueiro. Kaká não é zagueiro para o Corinthians e o Corinthians precisa ir ao mercado da bola para contratar laterais e zagueiro. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Sexta-feira pós-derby é especial. 1-1, poderia ter sido 2-1. Palmeiras criou chances demais. O Corinthians só se defendendo, conseguiu um gol bonito com o Yuri Alberto. E a gente tem muito assunto. O Chico estava comentando aqui que assunto vai até segunda-feira para falar desse derby. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Chico. Renata Fã. Pós-derby pré-Grenal, a nossa sexta-feira, né? Que legal. Loucura, hein? Tem clássico no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ai, no Rio Grande do Sul. Mas vamos começar pelo de ontem, aqui em São Paulo, o derby molhado. Eita! O que se passa na cabeça do torcedor à espera de um clássico? Esse aqui é um momento único. Vim da Bahia, né, pai? Eu vim trazer energia boa. O Verdão vai procar hoje. Se nós perder, o torcedor, ele acaba a semana dele, porque é um jogo e um clássico. E o clássico para nós é tudo. E o coração dispara. Mas estou confiante. Derby que é derby se inicia muito antes da bola rolar. Esse começou no céu. Tanta chuva que alagou o gramado e atrasou a partida em 30 minutos. Até mini trator veio para ajudar e a galera do rodo foi ovacionada quando cumpriu a missão. Mais do que merecido, porque a bola pôde rolar sem problemas e o Palmeiras fez questão de tratá-la melhor logo no início. Piquerez que o diga, olha a visão do lateral para o artilheiro Maurício marcar o quarto dele no Paulista. 1-0 verde. Numa bobeira da zaga do Corinthians, em cima do André Ramalho, Maurício, céu na cara do gol. A pressão aumentava e vinha de todas as formas. Facundo tentou de fora. Piquerez mais para a esquerda. Estevão pela direita. Na sequência, Murilo de cabeça. E Richard Rios de falta. Já o Timão chegou 3 vezes. Yuri Alberto no contra-ataque parou em Everton. André Ramalho também. O goleiro de 401 jogos pelo Verdão salvou de novo. Aí, num erro do Rios no meio, o camisa 9 alvinegro recebeu de Memphis. Finalmente venceu o Everton e calou o Allianz, desencantando no ano e dando voadora na bandeira. 1-1 no derby. Agora ele acertou o chute. A bola dá na bochecha. Amarelado pela comemoração, Yuri fez isso aí aos 16 do segundo tempo. Quis simular uma falta longe da área e deixou o Corinthians com 10 em campo. Eu acho que poderia simplesmente não dar a falta e seguir o jogo. A decisão dele prejudicou a nossa equipe, né? A pelota la recibe Palmeiras e não hace continuar. Porque podia haber hecho continuar e não sucedia automaticamente nada. Pero bueno, são decisões arbitrales. Mesmo com um jogador a mais, a criação palestrina vinha dos cruzamentos, sem um camisa 9 na área. Tanto que foi o lateral Mike que carimbou a trave. Depois dos 40, polêmica. Piquerez mandou pro gol e André Ramalho se atirou na bola. Os palmeirenses pediram pênalti. O árbitro mandou seguir. Só que no lance seguinte não teve dúvida. Estevão entortou a zaga com 3 dribles e Rian derrubou o garoto. Agora sim, penalidade, que ele mesmo cobrou e Hugo Souza se agigantou mais uma vez. O segundo seguido salvo pelo goleiro, o 6º com a camisa do Timão. Qual seria meu pênalti preferido? Eu acho que eu vou ficar com o de hoje pela situação, né, do jogo, que evita uma derrota num derby. E a gente sabe que pra gente e pro nosso torcedor, um jogo contra o Palmeiras é guerra. E já falharam os melhores do mundo, né? Não é o único que falha.
E, portanto, acontece. Tem do outro lado também um adversário, um goleiro que pega bem penaltis, adivinhou, defendeu. Na base do abafa, o Verdão ainda tentou, mas o apito final era inevitável. E esse foi o clima no Allianz Parque. Tudo termina igual, menos os sentimentos, completamente opostos. No alvinegro, um misto de euforia pelo pênalti defendido e de alívio por ter segurado o rival com 1 a menos por mais de 30 minutos. Do lado alviverde, senta que lá vem história. Questionamentos e uma distância de 4 pontos para o líder do grupo. O Paulista é o campeonato que tem importância, mas é dentro de todos o que menos importância tem. E estamos 4 pontos atrás do São Bernardo, mas ainda faltam jogos pela frente e a ideia é classificar e depois pegar eles. En un clásico es difícil jugar con 10, pero bueno, el equipo lo pudo sobrellevar y no nos gusta siempre ganar, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. Da expulsão para a invasão, o Palmeiras protesta pelo fato dos corintianos terem invadido a área antes do pênalti. O clube protocolou uma reclamação na Federação Paulista. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Às vezes eu até fico com medo que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi... Para além do VAR, 2 imagens distintas se eternizam nesse derby. A frustração e o choro do inconformado Estevão contrastando com o êxtase de Hugo Souza, que deu aquela provocada na torcida rival. Futebol faz parte, torcedor adversário ele vai xingar, vai zoar, vai falar o que tiver que falar. E ele, no momento de desabafo, peguei um pênalti decisivo. Eu só mostrei o escudo e falei, aqui é Corinthians e tudo mais, mas isso faz parte do futebol. É aquela provocação, mas também é torcida única, não tem muito o que fazer. Começamos pela chuva. Caramba! Que veio castigando a cidade de São Paulo, sem piedade nenhuma. Olha isso. Então, o jogo foi atrasado, a equipe de limpeza com os rodos, deu um trato no gramado, aliás, fizeram um trabalho rápido e eficiente, e depois a partida acabou realmente acontecendo, não precisou ser remarcada, mas teve aquela espera, já é um derby, já é tenso, nervoso, e com a chuva, todo mundo teve que esperar um pouquinho mais para entender o que seria Palmeiras e Corinthians. Olha, o Abel Ferreira cumprimentou e a gente cumprimenta também. O pessoal do Rodinho lá trabalhou muito bem, tem a drenagem do estádio, mas a forma como o campo se apresentava, né, minutos antes da partida, preocupava demais, né? Uma chuva torrencial. Aliás, né, não tem sido novidade, né? Todos os jogos quase do Campeonato Paulista estão sendo atrasados, mas a forma como estava antes do jogo e meia hora depois ter rolado, né, o jogo, da forma como aconteceu, felizmente, tem que cumprimentar a rapaziada, porque olha essa imagem, gente, é impressionante, impressionante. Bom, depois tudo acabou sendo resolvido, realmente esse trabalho teve efeito e o primeiro tempo foi todo palmeirense. Nossa! Apesar do Corinthians empatar no finalzinho, não é? O Memphis consegue tirar a bola ali do Richard Rios, aí ele cruza, dá assistência para o Yuri Alberto, mas o Palmeiras abre o placar cedo, com 8 minutos, com o Piquerez dando assistência, o Maurício se apresentando. Aliás, o Piquerez chora coração, mas o Piquerez, na minha opinião, foi o melhor em campo. Nossa, como jogou. Pelo lado do Palmeiras, pelo lado do Corinthians, acabou sendo o Hugo Souza pela defesa do pênalti. É verdade. Agora, analisando a postura das duas equipes, não era para 1-1. Não. Foi um domínio absoluto do Palmeiras. É que no segundo tempo tem a expulsão, então a gente tem outras circunstâncias, né, que potencializam ainda mais o jogo do Palmeiras, que empurra o Corinthians. Mas no primeiro tempo, 11 contra 11, o Abel é muito inteligente, né? Ele surpreende, como sempre, joga 3 zagueiros, mas o Naves se aproximando do Rios. O Rios, teoricamente, apenas um jogador no meio, só que com 4 jogadores à frente de muita mobilidade. Aí você está falando do Veiga, do Maurício, do Facundo e do Estevão. Isso confundiu completamente a defesa do Corinthians. O Corinthians não achava o Palmeiras. O Palmeiras se colocou no campo ofensivo, roubava as bolas ali já naquele campo, ali trocava passes e tinha um buraco. E aí tem os problemas do Corinthians, né? O Ranieri não consegue ser essa sustentação à frente da defesa. O Kaká é insuficiente. O lateral esquerdo, Hugo, também. O Mateuzinho voltando de lesão, deixou buracos no lado direito. E aí o Palmeiras aproveitou. Pela esquerda caía ali o Facundo, o Maurício, o Piquerez, que eu concordo com você, fez um partidaço, voltando de lesão também, segundo jogo apenas, terceiro.
Então, assim, o Palmeiras dominou, era para ter feito muito mais, e o Corinthians acha um gol. Ele tinha chegado, assim, de forma muito esporádica, quando o Memphis recua um pouco e toca para o Yuri do lado esquerdo, ele chuta e o Everton defende. E depois numa defesaça, numa cobrança de escanteio do André Ramalho, né, que ele chapa e o Everton faz um milagre ali praticamente. Mas foram lances muito esporádicos, o volume todo era do Palmeiras. E aí tem o lado negativo do Palmeiras. Como que você tem esse volume de jogo, essa construção, e realmente isso é inegável. O Palmeiras produz muito e não consegue ter um fazedor de gols, você não consegue ter aquele finalizador, aquele cara terminal. Isso fez muita falta ontem. O que também não dá para entender é como o Yuri Alberto foi expulso aos 16 do segundo tempo e o Palmeiras teve um jogador a mais e não aproveitou. É isso. Porque não tem aquele finalizador, mas também chegava na área adversária e o Corinthians saindo já no desespero, jogando como era possível com um atleta a menos. E o Yuri, que foi o grande cara fazendo o gol no primeiro tempo, depois poderia ter prejudicado muito. O que é, Rona? Mas o Yuri é o Yuri, né, bebê? Claro, o Yuri Alberto fez o gol, definiu o empate para o Corinthians, mas também esse empate veio pelo Hugo Souza, porque o Klaus, a gente vai falar sobre os lances polêmicos na sequência, poderia ter marcado uma primeira penalidade do André Ramalho, não marcou. Depois, aí na frente, ele vê o que acontece, e aí o Rian faz o pênalti no Estevão e não tem jeito. Agora, vamos começar analisando a situação do Yuri Alberto, porque o primeiro amarelo vem por causa daquela famosa bandeirinha, aquele chute na bandeira, que já se caracterizou com o Veiga, com o Luciano, como um lance para cartão amarelo. Você incendeia o torcedor, você está numa casa adversária, sem a sua torcida, e vai lá e faz esse tipo de desabafo, e geralmente tem sido punido com um cartão amarelo. É importante as pessoas entenderem, isso não está no texto da regra, tá? Não existe essa frase, chutar a bandeirinha de escanteio. Mas aí, como aconteceram muitos episódios, né? Vocês vão lembrar, a Renata citou aqui, né? O Veiga, o Luciano, o Wilson Luiz Senem, chefe da comissão de arbitragem, ele orientou os árbitros a aplicarem o cartão. O que consta na regra? É apenas você comemorar de forma provocativa, inflamar a torcida. E quando tem torcida única, é o que acontece, né? Você não consegue comemorar na tua torcida e aí você pode, né, de uma forma ou de outra, provocar. O árbitro, entendendo isso, pode aplicar o cartão. E a sugestão da comissão de arbitragem é dar o amarelo. Inclusive, ele fez uma sugestão aos jogadores, para que não fizessem. E realmente parou, né? E aí ontem o Yuri acabou fazendo essa comemoração, não vejo como discutir. Se o Rafael Klaus tem essa orientação, ele tinha que dar um amarelo mesmo. Bom, então aqui nós não questionamos o primeiro amarelo. O problema é o segundo amarelo, Sim, que vem de uma simulação do Yuri Alberto na lateral do campo, e ele acaba recebendo esse segundo amarelo e expulso. E aí a questão do rigor, que eu quero bater nessa tecla. O Klaus, vários lances acontecem assim, não era um lance de pênalti, não era um lance próximo da área, era lateralizado. E aí eu pergunto, o Klaus não foi muito rigoroso, apesar da regra não deixar que a simulação aconteça? Aí que tá. Eu jamais aqui posso condenar o árbitro por aplicar a regra. O que eu posso discutir? É o rigor, é o critério. Eu não lembro. Bom, o Daverson tinha acabado a carreira, né? Se tivesse cartão amarelo por simulação fora da área. Porque os árbitros não costumam. Os árbitros normalmente costumam conversar. Pô, você quer me enganar? Se é um pênalti, é um lance muito grave. E aí o árbitro normalmente, quando é uma simulação ostensiva, como foi... E é justificado. Um pênalti é um lance capital do jogo. Mas ali era uma falta na lateral do campo. O que pegou pro Yuri é que foi muito ostensivo. Foi muito assintosa a simulação. Foi muito clara de que ele dá um giro, ele salta. E isso está previsto na regra como tentar ludibriar a arbitragem. Então o Klaus, ele está, digamos assim, baseado pela regra para aplicar o cartão. Agora, a consequência desse cartão é muito grave, né? Porque o Yuri não faz uma falta no jogo e foi expulso. É impressionante. Nenhuma falta e um cartão vermelho. Isso é loucura. E dois amarelos. E como esse amarelo, que a gente pode justificar pela regra, ele resulta numa expulsão cedo no segundo tempo, é claro que gera toda essa polêmica. Mas eu concordo com você, a questão é o rigor. Acho que o Klaus ali, até por se tratar de um clássico e pela experiência que ele tem, ele poderia ter administrado. Mas ele tem motivos para poder aplicar o cartão também. Honestamente, se ele não tivesse aplicado, talvez muita gente não questionasse esse lance. É isso. André Ramalho envolvido num lance em que o Palmeiras pediu pênalti. Aí a questão é, bateu no pé, na perna antes, e aí no braço de apoio, bateu direto no braço de apoio. Eu vejo que ela não foi direta nesse braço de apoio. Ela resvala na perna e o Klaus, nesse ponto, foi muito bem, que ele sinaliza, não só para os jogadores aí, mas para o estádio inteiro. Bate, eu vi o lance, primeiro que ele diz, eu vi o lance, bate na perna e depois no braço. E esse braço, é importante dizer também,
Não quer dizer que ao bater no corpo do jogador, isso retire o pênalti completamente. A FIFA tirou isso do texto da regra. Você tem que analisar ainda essa posição do braço. Por exemplo, se o André Ramalho dá um carrinho, mas o braço dele está aqui, esquece. Porque aí realmente é uma posição antinatural, mesmo que desvie. Agora, nesse caso não era, né? Ele está fazendo o salto, o braço atrás ali para apoio. Nesse caso não foi pênalti. Não marcaria esse pênalti. Agora teve pênalti marcado Nossa do Senhora. Rian no Estevão. E aí a pergunta é essa: corretamente essa marcação foi aplicada? Olha, Renata, eu te confesso que quando eu vi o lance inicialmente, eu achei que nem tinha contato. Eu falei, caramba, o Estevão cavou e o Klaus foi na dele. Mas se não tem o contato, o VAR ia chamar. Como o VAR não chama, eu falei, teve contato e aí se respeita a decisão do árbitro de campo. O Rian, ele deixa a perna, mas ele tenta sair da jogada. Só que quando ele tenta sair da jogada, essa perna fica. Quando essa perna fica, ele calça o Estevão. Mesmo que o Estevão deu uma projetadinha ali e tal, realmente é um pênalti que acaba acontecendo. Reclamação veemente, principalmente do Abel Ferreira, de que a invasão de campo aconteceu pelo lado do Corinthians e que essa cobrança deveria ser repetida. Mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. Para os dois lados, né, Abel Ferreira? Mas a questão é que eu achei que a polêmica estava no pênalti, né? E a polêmica maior está depois do pênalti. Isso. E aí é preciso explicar também que, por exemplo, né, quando a gente fala de invasão, que é a reclamação do Abel, especialmente do João Pedro, a regra mudou no seguinte sentido, não é apenas invadir, você tem que impactar na jogada. E é justamente o jogador reclamado pela invasão que impacta na jogada, porque o João Pedro vai lá e pega o rebote do Hugo e isola a bola antes do Estevão chegar para o rebote. Então ele impactou. Mas não basta o jogador estar com o corpo projetado. Se ele tiver com o corpo projetado, não tem problema, diferente do impedimento, né? Se ele está com o corpo projetado à frente, ele está impedido. Ele está com o corpo projetado, mas a gente tem que analisar o pé dele. O pé direito está no ar, então o pé direito, teoricamente, não invadiu. Agora, o pé esquerdo, a gente não tem uma imagem conclusiva se ele está na linha, se está atrás na linha. Se está na linha, é sinal que ele invadiu. Mas aí tem que ver se outro jogador do Palmeiras não invadiu também. É um lance que provavelmente o VAR checou, né? Porque todos esses lances são checados. E é muito minucioso para você entender que há uma irregularidade. Eu realmente não consigo concluir se o João Pedro invadiu ou não. Claro que estamos só começando a falar desse derby que foi movimentado, cheio de chuva, com muita polêmica. E deu o que falar, hein, Chico? Agora vamos falar Salve, de... meu amigo corintiano. Um dia aí após o clássico Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Resultado 1-1. Ano passado o Palmeiras venceu o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão por 2-0. O Corinthians devolveu o mesmo resultado, 2-0 para o Corinthians naquela série invicta de 9 jogos sem perder. E agora o jogo que seria para desempatar, na verdade, terminou empatado novamente, dessa vez por 1-1 no Allianz Parque. O Corinthians não jogou muito bem, isso é fato. O Palmeiras deu uma amassadinha no Corinthians ali, principalmente no primeiro tempo, mas o Corinthians conseguiu achar o gol ali com o Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Brasil no ano passado, desencantou aí no começo da temporada, até então não tinha marcado gol, ao contrário do Thales Mágico, né, que já marcou 4 gols aí no comecinho da temporada, tá voando, porém ontem não marcou gol. Falta que o Yuri Alberto começou jogando, marcou o gol, teve aquele chute na bandeira que o juiz levou como uma provocação, levou o amarelo, depois simulou aquele pênalti aquela falta perto da área de forma clara, levou o cartão de forma justa e acabou sendo expulso. Mas a notícia não é o Yuri Alberto, a notícia é o zagueiro Tchoca. Emiliano Dias revela se Tchoca pode ser titular na zaga do Corinthians. Fato é que o Kaká não dá para jogar no Corinthians. Kaká não tem o perfil do Corinthians, ele não se posiciona bem, ele não consegue interceptar as bolas, não consegue fazer as jogadas e ainda quase faz gol contra. Ainda ano passado fez alguns gols contras, ontem quase entrou uma bola também no gol ali, no gol próprio. Então o Kaká não tem esse feeling de ser zagueiro do Corinthians, tá? E a torcida vem pedindo aí esse garoto de 21 anos, que veio da base do Corinthians, estava emprestado aí, voltou para o Corinthians e voltou jogando muito. A gente tem que prezar pelo princípio da meritocracia, né? Se o rapaz está jogando, se ele está pedindo passagem,
Na minha opinião, aí ele tem que continuar jogando e quem sabe fazer dupla aí com o André Ramalho. Hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Esse garoto da base. O Corinthians deve investir, assim como investiu no Breno Bidon, por exemplo, que está voando aí, agora está na Sul-Americana, né, na seleção brasileira, sub-20 ali. E o que o técnico disse foi o seguinte, quando ele foi perguntado sobre o fato do Tchoca ser titular do Corinthians. A rotação existe e vai seguir existindo. Quando chega na hora da verdade, vemos quem está melhor e jogará quem está melhor. Mais para frente, talvez, o Tchoca possa brigar pela vaga. Queríamos atacar mais por fora, fazer um jogo com mais amplitude, porque os laterais estavam mais baixos. Sabemos que somos fortes quando vamos invertendo o jogo e temos profundidade. A expulsão acabou derrubando tudo que planejamos. Enfim, este é o João Pedro Tchoca, o novo titular da zaga do Corinthians, se Deus quiser, porque está merecendo e está pedindo passagem. Próximas partidas do Corinthians. Vamos lá. Corinthians e São Bernardo, domingo agora no dia 9, jogo em que o Rodrigo Garro vai reestrear pelo Corinthians. Corinthians e São Bernardo, dia 9, às 20h30. Logo depois, no dia 12, temos mais um clássico, dessa vez na Arena Corinthians, Corinthians e Santos. Muito provavelmente Neymar vai estar em campo. Português e Corinthians. E depois, no dia 19 já, aí daqui a 12 dias, o Corinthians estreia na pré-Libertadores. Jogo fora de casa contra a Universidade Central. Corinthians e Guarani para encerrar ali o grupo do Paulistão. E depois o jogo de volta da Libertadores, Corinthians e Universidade Central no dia 26. Tá bom, galera? Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. E vai, Corinthians!